Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre grandezas e relações entre grandezas. Meu nome é Thales Júlio, sou aluno da FASP. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades que vai ser lançado aqui, certo? Vamos lá? Grandezas. Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandezas, por exemplo, o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. É comum ao nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Por exemplo, em uma corrida de quilômetros contra o relógio. Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui, as grandezas são a velocidade e o tempo. No forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Nesse caso, as grandezas são o tempo e a produção, volume, capacidade e massa, certo? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra, numa mesma razão. Se uma obra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma divide em duas partes iguais, a outra também divide a metade. Um exemplo 1. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor do caderno. Confirma a tabela a seguir. Um caderno equivale a R$ 8. 3 cadernos equivale a R$ 8. 6 cadernos, 16. 12 cadernos, 32. 24, 64. Observe que está dobrando o valor de cada, não é isso? A grandeza inversamente proporcionais. Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentaremos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Não é isso? Um exemplo 2. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quanto será necessário? Bom, temos aqui 30 vasilhas e enche 6. E 60 vasilhas e enche 3 litros. Então, utilizaremos 60 vasilhas, pois se a capacidade de vasilha diminuir, o número de vasilhas aumenta no intuito de encher o tanque. As duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparação. Isto é comum no cotidiano. A utilização da regra de 3, nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa, é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Propriedade. Em grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. 50 vezes 10 é igual a 500. 4 vezes 150 é igual a 5 vezes 100, que é igual a K. Beleza? Uma regra de 3. O conhecimento é a utilização de conceitos semelhantes à regra de 3. São muito antigos, tendo sua provável origem na China antiga. Tempos muito distantes. Vários problemas envolvendo manipulação muito próximo de hoje, conhecemos uma regra de 3 pode ser vista no papiro Hint, documento confeccionado no Egito há cerca de 3.000 anos. Mas certamente que o papiro Hint é o livro Liber Arbace do matemático italiano Leonardo Fibonacci. Revela vários problemas envolvendo a regra de 3. Apesar de sua criação ser tão remota, a regra de 3 são as mais variadas. Tratando da matemática utilitária, podemos dizer que a regra de 3 é primordial à nossa vida, pois soluciona questões com complexidade e economia de tempo. Não é verdade? Regra de 3 simples. Quando uma relação entre duas grandezas conhecemos 3 valores de um problema e conhecemos apenas um, poderemos chegar à sua solução utilizando os princípios de regra de 3 simples.
Para isso, basta que multiplicamos o meio entre si extremamente também entre si. Acompanhe. A e C são extremamente de B e C são meio. Ou, lê-se A está para B, assim como C está para D. Fazendo esse X aqui, esse jogo da velha, a gente consegue encontrar o resultado. Exemplo. Os números 6 e 10 são diretamente proporcionais a 12 e x respectivamente. Nessas condições, vamos encontrar o valor de x que torne essa afirmativa verdadeira. Beleza? Então, C, 6 sobre 12 é igual a 10 sobre x. Fazendo os meios por extremos, temos 6x é igual a 10 vezes 12. 6x é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 6. X é igual a 20. Beleza? Regra de 3 composta. Quando trabalhamos com 3 grandezas, direta ou inversamente proporcionais, em um determinado problema existem 6 valores, dos quais 5 são conhecidos e apenas um desconhecido. Pode ser o valor da incógnita através da regra de 3 composta. Exemplo, se 8 homens levam 12 dias para montar 16 máquinas, então, nas mesmas condições, 15 homens levarão quantos dias para montar 50 máquinas? Vamos chamar o valor desconhecido de x e montar uma tabela contendo os valores. Como vocês podem ver a tabela abaixo. Grandezas inversamente proporcionais. Quantidade de homens, tempo de montagem, dias e números de máquinas. A quantidade de homens. 8 homens gastam 12 dias e o número de máquinas são 16. Então 15 homens gastam x dias e o número de máquinas são 50. Certo? Fazendo os cálculos a gente consegue encontrar o valor. Analisamos as grandezas a fim de saber se são direto ou inversamente proporcionais entre si. Fixando a grandeza quantidade de homens, vamos relacionar as grandezas de tempo de montagem com o número de máquinas. Se sobrarmos o tempo de montagem, dobraremos o número de máquinas. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Fixando a grandeza no número de máquinas, vamos relacionar a grandeza quantidade de homens com o tempo de montagem. Se dobrarmos o número de homens, teremos reduzido a metade o tempo de montagem. Logo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Sabemos dessas informações, basta escrevermos a proporção de acordo com a tabela acima, como vocês viram anteriormente. Como temos grandezas inversamente proporcionais, devemos inverter uma das funções. Então, chegaremos a essa conclusão. 12 está para x, assim como 8 está para 15, vezes 16 está para 50. Fazemos o jogo aqui, temos que 12 sobre x é igual a 240 dividido por 400. 12 vezes 400 dá 240x, que é igual a 12 vezes 400. 240x é igual a 4.800. X é igual a 4.800 dividido por 240. X é igual a 20. Conclusão. Com 15 homens serão construídos 50 máquinas em 20 dias. Exercício. Para encher um recipiente de litros em uma torneira, gasta 12 segundos. Para encher o mesmo recipiente, nestas condições, para encher o tanque de 1000 litros, usando as duas torneiras ao mesmo tempo, será necessário em minutos. Bom, vocês vão montar a tabela e ver quanto será. Outro exercício fala assim: em 10 minutos, 27 secretarias com a mesma habilidade digitaram o equivalente a 324 páginas, nas mesmas condições. Se o número de secretarias fosse 50, quantos minutos teriam elas digitado 600 páginas? Da mesma forma da seguinte questão, certo? Bom, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.